Quero dizer às pessoas que estão nos assistindo agora que esse pedaço da nossa entrevista, da nossa conversa, eu gravei no final, mas eu quero começar de trás para frente, certo? Eu quero dizer que muita gente pode estranhar a forma como você começa o seu relato quando você fala da sua religiosidade inicial, onde você nasceu, né, numa cultura de evangélica, e você traz ainda com você muita coisa boa que você adquiriu Sim. nessa experiência, e você deixa isso transparecer no início do seu relato. Mas gostaria de saber como foi essa transição. Você chegou num ponto muito interessante, porque você seguia um caminho que era fechado dentro da religião, da doutrina, da Bíblia, e você disse que vivia numa caixinha. E daí, houve alguma abertura nessa caixinha? Como foi que aconteceu essa abertura aí? Eu sei que tem muita gente que não tem muita tolerância para essa questão de religião, porque já passou por isso, e para se livrar disso teve que reagir. Eu Isso. entendo isso, eu entendo que as pessoas ficam reativos, mas que esperem até o fim, que assistam todo o relato. Aquela Eliana que começou relatando como um relato evangélico, ela vai se transformar ao longo do relato da história da vida dela, que é linda. E eu estava até falando que é como uma lagarta, né, que a gente vê numa plantação. É um animal que muita gente não acha bonito, mas tem lagarta que até são bonitas, são belas. Mas a verdade é que chega um dia lá que ela se transforma numa borboleta. Então, e voa, e é linda, colorida, né? Então, é que as pessoas assistam até o fim esse relato para ver essa transformação aí, como é que aconteceu. E não é fácil. A lagarta, para ela se transformar numa borboleta, ela tem que se rasgar, né? Tem que se abrir, tem que nascer de novo. Inclusive, é um novo parto. E esse parto, todo parto é doloroso, né? Então, que assistam. E quero dizer também o seguinte, que a Eliana, ela tem um canal no YouTube que está começando agora. Como é o nome, Eliana, do seu canal? Moral da história com Eliana Lopes. Bora. Moral da Moral da história com História Eliana com a Eliana Lopes. Lopes. E a gente vai Fala de deixar esse link espiritualidade. do canal na descrição do vídeo. Vamos deixar também o WhatsApp da Eliana, vamos deixar o Instagram, Instagram. porque a Eliana é terapeuta holística, né? Também deve prestar serviço nessa área. Então, quem Isso. precisar se comunicar com ela, já sabe onde encontrar. Na descrição do vídeo a gente vai deixar lá todos os contatos. Isso. Eu trabalho com radiestesia, o reiki, mapa numerológico. Quem precisar do seu mapa numerológico pitagórico, pode entrar em contato também. Sim. Eu tenho muita coisa. Se você ficar comigo aqui um dia inteiro, eu tenho para contar assim, muitas coisas. Mas o principal eu já contei, que já vai dar uma motivada na fé das pessoas aí. Mas a gente... Oi, Eliana, tudo bem com você? Oi, Paulo, tudo bem? E você, como está? Tudo ótimo, graças a Deus. Apesar do momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Então a gente nunca pode dizer está tudo ótimo, porque Uhum. particularmente pode estar e coletivamente pode não estar, né? Com certeza não está, né? Mas é assim mesmo. Eu Somos quero, um, em né? primeiro lugar, lhe agradecer pela sua disposição de estar aqui compartilhando com a gente essas seu relato, né? Coisas que certamente vão trazer luz para a nossa vida. É por isso que eu chamo de experiências luminosas, porque são experiências que abrem a nossa consciência, né, para outras dimensões, né? E isso é luz para a gente. Eu queria registrar apenas assim, que hoje é dia 23 de março de 2021. A gente está atravessando um dos momentos mais difíceis, né, dessas últimas gerações, desde as grandes guerras, né, que é esse momento da pandemia. Hoje já morreram no Brasil cerca de 300 mil pessoas, não é
qualquer guerra, né, que morre tanta gente assim em um ano. É verdade. E que os hospitais estão todos aí lotados e esgotados já na sua capacidade de atender as pessoas. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis desse processo. As instituições todas estão sendo aí testadas e desafiadas, né? Todos nós estamos sendo desafiados. E é um momento em que a morte, a dor, o sofrimento está muito presente. Então eu acho que é muito oportuno que a gente discuta esses assuntos aí que a gente está trazendo agora, porque eu acho que pode ajudar muita gente. Então, Eliane, fique à vontade para você se apresentar e fazer o seu relato. Bom, meu nome é Eliana Lopes dos Santos. Eu moro em São Paulo, capital, na Zona Leste. Fui professora, hoje não leciono mais. Fui para o ramo da terapia holística. Atualmente estou estudando psicanálise. E eu quero contar aqui meus relatos de fé e as minhas experiências que eu tive através dessa fé. E que isso possa motivar as pessoas a continuarem tendo fé, apesar do momento que nós estamos vivendo. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui falando, né, trazendo o meu relato, a minha história. Gratidão imensa. E um abraço no coração de todos. E tenham fé. Eu posso começar? Amém. O prazer é nosso de receber você aqui. Bom, desde criança, eu fui uma criança muito diferente, né? Sempre fui uma criança muito diferente. Quando eu sofria bullying na escola, quando eu tinha algumas desavenças na escola, alguma coisa que não era legal, eu sempre corria para a fé. Eu nasci numa igreja evangélica, né, onde os meus pais eram evangélicos, e ali nós tínhamos aula da Bíblia. Não era assim você frequentar por frequentar, não. Todo sábado nós tínhamos aula da Bíblia. E nós estudávamos muito, muito a Bíblia mesmo. Então eu me apeguei muito à pessoa de Jesus Cristo. Era tudo para mim. Aos 9 anos de idade, eu entrei no corredor da igreja e eu falei para o pastor, isso é uma coisa rara para uma criança. Eu falei, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu amo tanto que eu quero aceitar ele agora. E naquele tempo, criança não aceitava Jesus. Criança era considerado um ser puro. Uhum. E eu queria me batizar, e eu queria mesmo estar na fé cristã. E eu ia em vigílias. Vigílias, para quem não sabe, quem não é evangélico, é aquelas reuniões que se faz a noite toda. Então, você começa lá para umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, e vai até 5 da manhã orando, cantando, falando palavras, lendo a Bíblia e tudo mais. E teve uma vigília que esse Herdeiros do Reino foi participar, que é o conjunto, e lá nós orávamos assim fervorosamente, a gente começou a orar muito, e eu fui batizada com que na religião evangélica se chama batismo com o Espírito Santo, que você passa a falar numa outra língua. Você fala em línguas que você não sabe o que você está falando, mas é uma língua que te dá uma paz assim incrível, incrível. Você começa a falar com Deus e de repente você já não está mais falando no seu idioma, você está falando numa língua estranha. Essa língua estranha, ela é citada no livro de Atos, na Bíblia Sagrada dos cristãos. E, na verdade, eu gostei muito de ser batizada com o Espírito Santo, porque isso me deu muito mais força para passar por tudo que eu ia passar na minha vida, que eu não imaginava. Aos 7 anos de idade, sendo eu filha única do meu pai, eu fui diagnosticada com uma doença no coração, que o médico disse que provavelmente eu não iria sobreviver à cirurgia. E aí, eu não lembro agora que doença era essa, porque eu era muito criança, eu tinha uns 7 anos mais ou menos. E aí, a minha mãe ficou desesperada, porque eu era a filha única do meu pai. E meu pai era muito apegado a mim e eu ao meu pai. Meu pai não ia aguentar, né? E o que que acontece? Eu falei, mãe, vamos orar. Vamos pedir para Deus, ele pode me curar. Isso uma criança de 7 anos.
A minha mãe falou, ah, tá bom, então vamos orar, vai, já que você quer orar, vamos orar. E quando nós fomos orar, eu comecei a sentir aquilo que eu sempre sinto, que é o que eu estou sentindo agora, nesse momento, que é um calor, uma quentura, um arrepio muito gostoso, quando você está orando e você sente que a sua oração está sendo ouvida. E eu comecei a orar, me entregar nessa oração e pedir para Deus me curar por conta do meu pai, que ia sofrer muito. E aí passou aquela oração. Minha mãe foi a pior semana da minha vida. As dores se intensificaram. Eu chegava a desmaiar de dor. Em vez de melhorar, eu piorei. Eu piorei muito, mas piorei muito ao ponto de chegar quase morrer nos braços da minha mãe. Aí a minha mãe falou o seguinte: tá vendo? O que adianta você ter tanta fé? Eu sabia que era coisa de criança. Ai, meu Deus, a minha filha vai morrer. Por quê? Ela estava desesperada. Mãe é mãe, mãe não quer perder o filho, mãe ama demais. E a minha mãe entrou no desespero. E nesse momento, no desespero da minha mãe, aquilo me tocou muito. E eu falei para minha mãe, mãe, vamos orar novamente? Vamos falar com Deus novamente? Mesmo no auge do meu sofrimento, né? Porque eu só tinha fé para me apegar e não tinha mais nada para me apegar nesse mundo. Meu pai era idoso. Meu pai, ele era uma pessoa idosa. Eu não tive um pai assim que falasse, ai, vamos, que possa me defender de tudo. E aí nós fomos orar. E aí eu comecei a falar em línguas nessa oração, que é aquele batismo que eu tinha tido lá na vigília. Comecei a falar em línguas, e a minha mãe também foi renovada. A minha mãe teve um encontro com Deus nessa oração. A fé dela se transbordou, assim. Ela falou, não, Deus vai te curar. Eu tenho certeza que Deus vai te curar. Nós esquecemos. Eu não tive mais dor. Até um dia anterior à cirurgia, que era o dia de fazer os exames todos para fazer a cirurgia no Hospital das Clínicas, que era lá que eu ia operar, no HC. Aí nós fomos lá diante do médico e eu, sendo muito criança, para mim aquilo tudo ali era um outro mundo, né? O médico chegou, falou, e aí, como você tá? Eles dão um pirulito pra gente e tal. Fez um primeiro exame, eu passei por uma máquina, que eu lembro que era uma máquina, mas não sei que máquina era essa, eu era muito criança. E aí ele falou assim, tem alguma coisa estranha aqui, vamos repetir o exame em outro lugar. E aí minha mãe, eu não lembro para falar para você assim, é eco, é eletro, é tomografia. Eu era muito criança, aquilo para mim era tudo um bicho de sete cabeças, era tudo um negócio que eu tinha que entrar dentro. E aí eu sei que eu passei por 3 máquinas, 3 exames. No terceiro exame o médico falou assim para minha mãe, eu lembro das palavras dele. Ele falou assim, dona Amélia, eu acho que o organismo da Eliana, da sua filha, fez alguma coisa aí que a gente não sabe explicar, que ela sarou, não vai precisar mais fazer cirurgia. Está marcado para amanhã, mas a gente vai só acompanhar. Foi o que ele falou para minha mãe, a gente vai acompanhar ela para ver se é isso mesmo. Porque os exames aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, não está dando mais nada. Aí a minha mãe falou, o senhor não sabe explicar, mas eu sei, doutor. Foi Deus que curou minha filha. E nesse momento, o doutor falou assim, olha, eu não sei se foi Deus, se foi o organismo da sua filha, mas você tem muita fé, dona Amélia. E nós fomos embora. Nunca mais na minha vida, nunca mais eu senti dor no coração. Eram dores que eu sentia que eu desmaiava, eu chegava a desmaiar. Eram dores muito fortes. Nunca mais eu senti dor. E às vezes eu falo assim, eu não tenho coração, porque eu não sinto nem bater, nem forte, não bate. Mas enfim, essa foi um dos primeiros milagres que aconteceu na minha vida mediante a fé. E eu sou muito grata a Deus por isso. Bom, agora eu queria contar, né, a experiência de adolescente, né, que eu fui mãe adolescente, como eu falei, eu vim de uma família conturbada, de uma família com violência, né, porque Deus sabe por que a gente não é vítima, a gente não nasce na família errada, a gente tem que passar por aquilo, são lições, né, e aos 16 anos eu me casei. Saí de casa, casei grávida,
né? Era o meu herói que ia me tirar daquilo tudo, era meu marido, era meu amor, né? Era meu príncipe encantado que ia me tirar do inferno e me levar para o castelo. E aí o que acontece? Grávida, né? Eu fazia um curso na Federação Espírita, ali em Belém, no Belém, que é uma casa chamada Casa Transitória. E numa dessas vindas para casa, eu vinha de ônibus. E eu estava grávida, barrigão, vindo dessa reunião, desse curso. Quando eu desci do ônibus, eu senti uma mão batendo no meu peito, assim, mas bem forte. Algo que eu não via, bateu assim no meu peito, assim, tipo, me parou. Eu desci, eu estava na calçada e essa mão me parou. E eu não tenho mediunidade de visão, de ver nada. A minha mediunidade, sempre desde criança, foi de sentir as coisas e de ouvir as coisas, mas não com esse ouvido físico, com um ouvido espiritual ou mental, não sei aonde, mas eu escuto uma terceira pessoa falando comigo. E essa pessoa falou para mim assim: diga à sua mãe que leve o seu pai no médico. Não disse mais nada. E aí eu fiquei com aquilo, né? Eu desci, fui para casa, cheguei em casa, falei: mãe, leva meu pai no médico. Ah, não, seu pai já tá melhor. Meu pai estava com trombose nas pernas. Ele tinha uma varize muito forte, ele era eletricista da Light, no tempo da Light, e ele desenvolveu uma varize na perna. Ele ficava assim, com o pé, né, naquelas escadas dos eletricistas. Chegando em casa, eu falei isso para minha mãe falou, não, você não, teu pai tá bem, menina, deixa ele quietinho, ele tá se recuperando. Falei, mãe, por favor, mãe, eu tô te pedindo, leva meu pai no médico. Não levou. Quando foi à noite, de madrugada, minha mãe bate já era casada nessa época, né? Que eu casei com 16 anos. E minha mãe bateu na porta na minha janela, que era no fundo, né, era uma casa no fundo, era uma edícula. Minha mãe bateu dizendo que meu pai estava passando mal, que ia levar ele para o hospital. Levou para o hospital. Chegou no hospital, ele estava com uma parada respiratória por conta da trombose. Cortaram a perna dele, talharam a perna dele, mas não conseguiram salvar. Ele ficou internado por alguns dias na UTI, mas não conseguiram salvar. Uma outra ocasião, já casada ainda, né, estava casada, e sempre com essa conexão. Como eu falava sempre para alguém, se alguém tirar essa conexão com o divino, com o espiritual de mim, eu acho que tira meu ar, né? Porque eu não tenho mais o que me apegar nesse mundo. Acho que se tirar essa conexão, eu não sei mais o que será. Eu sempre tive essa conexão desde muito nova, 16 anos, casada, grávida, eu estava fazendo comida na minha casa. O meu marido estava na casa da minha sogra nessa época, que é o pai da minha filha. A casa da minha sogra é uns 2 quarteirões depois da minha casa, para baixo da minha casa. E aí eu senti essa voz novamente, essa voz falou comigo. Diga ao seu marido que não saia de casa. Eu, oi? Oi? Tô ficando piada. Aí eu continuei lá cozinhando, né? Aí de novo. Diga ao seu marido que não saia de casa. E é uma voz assim seca, não dá detalhes, não dá nada. E nós mulheres a gente gosta de detalhes, né? Mas não deu. E aí eu desci a rua e fui lá, bati na casa da minha sogra, chamei meu marido no portão e falei assim: olha, você não sai de casa. Ele, sendo já filho de kardecista, apesar dele saber que eu era evangélica, ele sabia que isso era uma mediunidade. Eu não acreditava, para mim era a voz do anjo, alguma coisa assim. E ele já ficou de orelha em pé, por ser filho de kardecista, de umbandista, né? A mãe dele era umbandista. Então, eu falei, você não sai de casa, que aquela voz de Deus falou para mim assim, 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 para você não sair. E realmente, toda a família estava sendo ameaçada nessa época, porque eu tinha uma treta aqui onde eu moro, é uma periferia. E nos anos 80, eles tinham tido uma treta, que eles falam assim, uma desavença aí com o pessoal que dominava aqui a parte sombria aqui, né? E aí, o que acontece? Eles ameaçaram todos os homens da família. A gente vai pegar qualquer um que tiver, porque um deles, como que eu vou falar?
foi na delegacia e denunciou, né? Denunciou, e eles ficaram com raiva disso. Uma situação que houve e ele denunciou. Então, eles estavam sendo ameaçados. E então, essa voz falou para mim, não, fala para o teu marido não sair. E ele não saiu. E quem saiu dos homens da família? O tio dele. O tio dele que saiu, foi jogar bola no campo, que tem um campo de futebol, logo assim do lado, que é o campo do 13, e ele foi jogar bola ali. E quando ele estava jogando bola, chegou um pessoal e deram nele 9 tiros. Agora me pergunte, eu não sei como que foram 9 tiros, se foram 2 armas, eu não sei. Foi 9 tiros que ele levou. Se foram 2 pessoas que deram, que não deram, foram 9 tiros. Ele ficou ali, ninguém deixava socorrer, e ele ficou naquela situação deitado ali no chão. Até que chegou a mãe dele, e mãe é respeitada nesse mundo, né? E falou, eu vou socorrer meu filho. E chamou a polícia e socorreu o filho dela. E pasme, ele está vivo. Com algumas sequelas, mas está vivo. Muitas sequelas, mas está vivo. Esses tiros poderiam ser para o meu marido, mas por ele ter me ouvido, ter acreditado na voz da espiritualidade, não aconteceu com ele. Infelizmente aconteceu com o tio, né, que a gente não gostaria. Outro relato que eu tenho para falar também dessa voz, dessa fé, né, que eu não sei que voz é essa fé, essa conexão que a gente pode ter com o divino. Uma vez eu deixei a minha filha na casa da minha irmã. Eu tinha uma irmã que tinha 2 filhas, né, que são primas da minha filha. E eu fui resolver umas coisas e deixei minha filha na casa da minha irmã, brincando com as meninas, né, que era até que perto, no mesmo bairro. Aí cheguei, né, do meu compromisso, e eu gosto muito de decorar a casa, eu gosto de mexer, de estar sempre mudando, né? E fui fazer isso, né? Depois que eu tinha que fazer, fui quebrar uma parede ali e fazer um balcãozinho que eu queria fazer. E tô ali quebrando a parede. Fui fazer um balcão, diminuir a parede para fazer um balcão, assim, uma cozinha americana. E aí tava batendo, aí eu escutei essa voz bendita falando comigo. Vai ver sua filha. Bem enfática. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Sempre a gente acha que é coisa da nossa cabeça. É tendência da gente achar que é coisa da nossa cabeça. Porque a gente é tão falho que a gente não acha que pode ter uma conexão com Deus, com o divino, mas a espiritualidade é justamente para nós. Jesus, ele disse, quanto mais você é imperfeito, mais você tem a graça de Deus sobre você. Né? Ele veio para os doentes e não para os sadios, né? E aí o que acontece? Eu continuei quebrando, achando que era coisa da minha cabeça. Novamente essa voz falou para mim bem enfática e bem clara. Não deixou dúvidas. Toda vez que essa voz fala comigo, ela não deixa dúvidas. Vai ver sua filha. Aí eu falei, opa, olha, tô toda arrepiada. E quantos anos tinha a sua filha nessa época? 7 anos. 7 anos. E a minha sobrinha tinha 10 anos e uma outra sobrinha tinha 8 anos. As que estavam brincando com ela. Quando eu saí da minha casa, daria mais ou menos uns 15 minutos para chegar na casa da minha irmã a pé. Quando eu chego na porta da casa da minha irmã, a cena que eu vejo, quando eu estou na porta, a cena que eu vejo é a minha sobrinha de 10 anos com uma agulha enfiando no ouvido da minha filha. Na hora, eu tive a reação de manter a calma e não gritar. Aí eu falei, Rose, para. Ela olhou para mim, tirou a agulha. Foi aí que eu entrei na casa e fui perceber o que estava acontecendo. A minha filha, a gente cantava ópera, a gente é muito palhaço, né? Dentro de casa, e a gente cantava ópera e eu ensinei as meninas a cantar ópera para se divertir. Ópera assim, naquele jeito divertido, né? E a minha filha começou a cantar ópera para minha sobrinha, do jeito que a gente brincava sempre, e ela falou, para, e ela não parava. Aí a minha sobrinha começou a cantar, minha filha fez o quê? Pegou um bolinho de fita crepe e enfiou no ouvido. Fez um bolinho de fita crepe e enfiou no ouvido.
E a minha sobrinha teve a brilhante ideia de pegar a agulha, enfiar na fita crepe e puxar. Só que a fita crepe estava completamente lá no fundo, Paulo, do ouvido da menina. Então, quando ela enfiasse a agulha, a fita crepe ia entrar mais para dentro ou ia perfurar o tímpano da menina. A intenção dela não era fazer maldade, mas criança sem juízo e enfiar a agulha poderia acontecer algo pior. E eu cheguei a tempo porque eu acreditei, porque eu tive fé de que essa voz era uma voz bendita, não era uma voz da minha cabeça. Aí levei no posto imediatamente, a médica não conseguiu tirar, porque estava muito profundo. Tive que levantar 4 horas da manhã para levar minha filha no SEMA, para poder retirar com um aparelho especial. Retiraram, graças a Deus, ela continuou ouvindo, com a graça de Deus. Isso ela tinha 7 anos. Fora outras situações, Paulo, que eu passei muita dificuldade, né? Eu passei muita dificuldade porque eu criei a minha filha sozinha. Eu morava sozinha com ela e nós morávamos num barraquinho. E esse barraquinho, ele tinha uma fresta entre a parede e a telha. E por onde entravam os ratos. E os ratos entravam em cima da gente, a gente dormia numa cama de casal. E à noite a gente sentia os ratinhos do rato subindo em cima da gente. Era muito triste a nossa situação. E o meu banheiro era do lado de fora. Tinha esgoto na porta. Então foram anos muito difíceis e eu coloquei na minha cabeça assim: eu vou dar uma vida digna para minha filha. Ela não tem pai, mas ela tem uma mãe. E eu tenho Deus, porque tem uma passagem na Bíblia, em Isaías, que fala assim: Deus é o marido das solitárias. E essa palavra sempre estava na minha cabeça. E quem conhece os anos 80 sabe que os anos 80 teve uma época que teve muito desemprego. E eu, desculpa me emocionar. Teve muito o quê nos anos 80? Não entendi bem. Desemprego. Teve uma Desemprego. época nos anos 80 que teve um desemprego muito forte. A inflação muito grande, né? Inflação. E aí o que acontece? A minha luz e a minha água tinha sido, né? A minha luz tinha sido cortada. Ai, Paulo, desculpa. Não, fique à vontade, não tem. Pode viver as emoções do passado, você volta. Não Mas eu não posso estou não. chorando de tristeza, eu estou chorando de ver o cuidado de Deus, sabe? Eu me emociono com o cuidado de Deus. Com certeza. A gente não chora só por tristeza, chora por alegria. Qualquer coisa que toque ali na emoção fundo na gente, a gente chora. Eu estou me tornando cada vez mais chorão também. O tempo vai passando. Eu não posso ouvir mais uma música que eu choro, é incrível. Continuando, então. Quem conhece os anos 80 sabe que teve uma época que tinha muito desemprego. E nessa época, eu estava morando sozinha com a minha filha e ela falou: mamãe, eu quero um vestido muito bonito para mim, para a formatura. E eu não tinha dinheiro para comprar esse vestido para ela. E só que minha mãe quer cortar. Você quer cortar? Não precisa cortar, de jeito nenhum. Isso aí faz parte e é importante. Uhum. Bom. Ela pediu para você, ela ia se formar? Ela ia se formar na formatura do prézinho. Do prézinho, De quê? né? Ela tinha do pré-primário. Do pré-primário. Alfabetização, né? Isso, da alfabetização. Ia ter uma festa e as meninas queriam ir todas princesas, todas lindas, né? E eu tava no desemprego. Eu tinha colocado toda minha rescisão na poupança para ir usando aos pouquinhos. Então, toda semana eu tirava só para a gente se alimentar e pagar a conta de luz e de água. E mais nada. A gente não comprava mais nada até que eu conseguisse um novo emprego. E ela falou: mãe, eu quero um vestido bem bonito para mim, para a formatura. E eu não tinha dinheiro. Eu fui para onde? Para o joelho. E eu citei justamente essa palavra que eu falei para você, Paulo. Você foi para onde? Fui para o joelho. Para a oração. E eu falei: Deus, tu és o marido das solitárias. O Salmo 68
diz que o Senhor é pai de órfãos e é juiz de viúvas. Eu não sou viúva, falei para ele, mas eu sou sozinha. Estou criando minha filha sozinha. Dá um jeito, Senhor, falei para ele. E levantei da oração. A minha vizinha, naquele tempo, Paulo, não tinha telefone. Nos 80, na casa da gente, não tinha celular, não tinha telefone. E tinha uma vizinha minha que tinha telefone, que a gente usava o telefone dela para recado. E aí, um ex-patrão meu, no mesmo dia, ligou no telefone dessa minha vizinha para me chamar. Me chamou e falou comigo no telefone. Venha buscar um dinheiro que você tem aqui comigo, Eliana, porque você fez uma indicação para mim há um tempo atrás e deu certo. Eu ganhei a causa e eu vou te dar um dinheiro hoje. Paulo, eu não No conseguia mesmo dia. responder no mesmo dia. Eu agradeci. No dia seguinte, eu fui lá buscar esse dinheiro. Comprei o vestido da minha... Assim, eu teria condições de comprar o vestido dela, de comprar uma boneca para ela que ela estava querendo muito, de comprar alimento para minha casa, sabe? Veio assim a resposta. E deu para tudo isso o dinheiro. Só que Deus me deu uma segunda opção. Porque Deus, está na Bíblia, ele te dá além do que você pede. Ele não dá só o que você pede. Ele é um pai tão generoso que ele te dá além. Então ele me deu uma segunda opção. No mesmo dia também que eu cheguei com o dinheiro, veio uma prima da minha filha que fazia balé. E ela falou assim, sem eu falar nada, porque eu sou uma mulher calada. Se tem uma coisa que eu aprendi, foi com a Sunamita. Quem conhece a história da Sunamita na Bíblia, sabe que essa mulher da Bíblia, ela não contava para ninguém os seus problemas. Ela tinha perdido um filho. E pelo caminho perguntaram para ela, tá tudo bem? E ela respondia, tá tudo bem. Ela só foi contar para o profeta o que tinha acontecido com o filho dela. Então, assim, eu aprendi com a Sunamita a contar os meus problemas só para quem pode resolver. Ligar para amiga, contar para a mamãe, contar para o parente, só vai preocupar o parente, só vai preocupar sua mãe. Às vezes a sua mãe não pode resolver, às vezes a sua amiga sai até contando, vai te julgar. Então eu só conto para Deus. Ninguém sabia do que eu estava passando. A prima dela chegou em casa, falou assim, oi, Li, tudo bem? Ai, então, eu tenho esse vestido aqui, que eu faço balé, eu usei ele uma única vez, numa peça, ali em Suzano. E ele é tão bonito, eu queria dar pra Tati, você aceita? Eu olhei pro céu e falei, obrigado, meu Deus. Só eu e ele. O vestido, Paulo, inacreditável, era lindo. Sabe que vestido lindo de princesa, perfeito. A minha filha bateu o olho e falou assim, mãe, eu quero. Criança não quer saber se tem marca, se não tem marca, se é comprado, se é usado. Criança é pura. Ela falou, eu quero que esse vestido na minha formatura. E ela foi uma das meninas mais bonitas da formatura, perante Deus. Então Deus me deu a opção de comprar o vestido e ele me deu a opção de usar aquele vestido que ela ganhou. E ela Você não optou chegou nem a pelo... comprar, né? Não cheguei nem a comprar, Paulo. Então, essa também foi uma das situações assim que a fé também me salvou. Jesus muitas vezes ele disse, né? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. O que é a fé? A fé é quando a sua mente consciente ela aceita aquilo que entra para o seu subconsciente, porque quem gera a nossa vida é o subconsciente. Então, quando a nossa mente consciente acredita naquilo, aquilo vai para o subconsciente e acontece. E foi o que aconteceu comigo. A terceira coisa que eu quero contar, assim, né? Que tá muito longo, Paulo? Não, tá ótimo. Tá indo muito bem. Pode continuar? Pode, fique à vontade. Qualquer coisa você pode me interromper, tá bom? Tudo bem. Bom, e são várias situações, mas eu queria contar mais uma que foi assim também impressionante, para que sirva para as mães também que estiverem passando numa situação muito difícil e que não tenham com quem contar, que muitas vezes hoje assim tem Bolsa Família, no meu tempo não tinha, né? No tempo que eu criei minha filha não tinha.
e cortaram a minha luz. Eu estava com ela dentro de casa e cortaram a minha luz. E eu fui novamente falar com Deus. Eu falei, Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu vendia cerâmica. Quem sabe, quem é dos anos 80 sabe que naquele tempo explodiu aqueles enfeites de cerâmica, de patinho, de não sei o quê. E eu pegava aqueles enfeites e saía com uma bolsa desse tamanho, ia longe para fazer reunião e vender aquilo. E aí o que acontece? Eu estava com a minha luz cortada, porque o dinheiro que eu tinha conseguido era só para colocar comida dentro de casa. E aí eu falei assim para Deus, o que eu vou fazer, meu pai? O que eu vou fazer? Orei e falei assim, Deus, eu vou sair para a rua. E eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Alguma coisa pode acontecer na minha vida que pode me ajudar a pagar essa conta. Eu não vou roubar e também não vou pedir. Porque tem uma palavra na Bíblia que Davi falou, fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. E eu ainda falei para Deus, Deus, eu não sou justa, estou longe de ser justa, mas eu sou justificada, né? Nós somos justificados pelo nosso advogado, que é Cristo. Saí, Paulo, sem rumo, apenas no poder da minha fé. De portão, desci a rua. Aí eu ia passar por um caminho. Eu ia virar à direita. E essa voz falou para mim, vai por aqui, vai reto. E quando eu fui reto, eu encontrei um amigo meu. De muito tempo. E eu tinha trabalhado para ele. E naquele tempo a gente não tinha celular, não tinha telefone fixo, não tinha nada, ele estava me procurando. E ele falou assim, Lili, que as pessoas me chamam de Lili, né? Uhum. Aí ele, Lili, você lembra que eu fiquei te devendo dinheiro? Que você trabalhou na lanchonete comigo? Que você era a minha caixa? Não, eu não lembrava mais. Por isso que às vezes acontece alguma coisa na nossa vida que aparentemente é mal, mas Deus vai usar lá na frente. Ele ficou me devendo. E isso não é bom, quando a pessoa fica devendo pra gente. Mas Deus usou essa situação lá na frente pro meu favor. Ele falou, tá aqui, mulher. Tô te procurando para te entregar esse dinheiro. Ele entregou o dinheiro na minha mão. Sem eu falar nada. Ele entregou o dinheiro na minha mão. E eu fiquei assim, meio boba, bobalhada, porque eu falei, Deus, eu vou descer e alguma coisa vai acontecer. Uhum. E aconteceu. Ele entregou o dinheiro na minha mão. Eu agradeci, voltei para casa, peguei os talões de luz, né, que estavam cortados, e fui pagar. Pergunta se sobrou R$1. Não era real, era cruzeiro naquela época, não sei nem que foi a conta certa. Era a conta certa, Paulo. Para Deus mostrar para mim assim, eu tô com você, não temas, eu sou contigo, mulher. Entende? Trabalhar de Deus. Porque se sobrasse, eu ia falar, porque estava me devendo mesmo. Se faltasse, eu ia falar, foi coincidência. Mas não tem coincidência, existe sincronicidade. Essa também foi uma das coisas fortes que aconteceu na minha vida. Mas, enfim, por ter essa fé muito grande e sendo um ser humano, eu me tornei uma pessoa na caixinha. Assim, quadradinha. Sabe? Intolerante. Porque nós todos temos defeitos, nós todos somos seres humanos. E a fé, quando ela não tem misericórdia, quando ela não tem a mente aberta, ela se torna uma mente fechada, ela se torna um fanatismo. Na verdade, aí nesse caso não é a fé, é a religião, não é a crença em alguma coisa, religião. Né? Isso. Às vezes ela aprisiona. Aprisiona. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei na minha igreja, que eu aprendi da Bíblia, que me deu estrutura, que me deu alicerce para enfrentar tantas coisas.
Mas eu acho que eu mesma, dentro de mim, eu me fechei muito, eu não abria os olhos para nenhuma coisa. Eu não estudava outros livros, eu não tinha outra possibilidade. Para mim era só a Bíblia e acabou. E quem não seguisse a Bíblia estava Estaria condenado, perdido. estaria perdido. Apesar que eu nunca fui de jogar pedra em ninguém, de nunca deixar de ser amiga de espírita, de umbandista. Para mim, sendo pessoa do bem, para mim estava ótimo. Só que eu não me abria para outras possibilidades. E esse era um grande defeito meu. E aí o que acontece? A vida nos ensina, né? A vida nos ensina forte, né? E muitas vezes ela pega pesado, ela pega forte. E apesar de muitos relatos, e tem muitos outros que eu não vou contar aqui, porque senão eu ia ficar aqui a semana inteira contando, de coisas espirituais e milagres instantâneos que Deus fez na minha vida. Até mesmo o suicídio do meu irmão, também Deus estava lá, né? Eu não vou contar essa parte, porque também vai ficar muito longo. Eu achei engraçado, sabe o que? Você tá de camisa, blusa azul, né? E tem um fundo vermelho aí na trás. Eu tô de blusa vermelha e tem um fundo azul. Não é? É mesmo, olha só, agora que eu tô vendo, verdade. Uma Nossa, eu sincronicidade sonhava aí, né? aqui. Sincronicidade, verdade, coisa boa. Eu gostaria de saber como foi essa transição. Você chegou num ponto muito interessante, porque você seguia um caminho que era fechado dentro da religião, de uma doutrina, da Bíblia, e você disse que vivia numa caixinha. E daí, houve alguma abertura nessa caixinha? Como foi que aconteceu essa abertura aí? Que Uhum. você saiu da caixa? Como foi que aconteceu isso? Bom, então a partir daí começaram, como eu disse, a vida ensina, né, a gente, e muitas vezes ela pega pesado. Então, em 98, no ano de 1998, eu perdi o meu irmão, que era o filho da minha mãe, de uma maneira muito trágica. Ele acabou atentando contra a própria vida e se suicidou. A minha mãe não Ele aguentando, era 2 anos irmão seu só por parte de pai, né? Não, de de mãe. mãe, de mãe. Eu era filha única do meu pai. E a minha mãe não aguentou o tranco, né? Ela ficou muito doente, ela somatizou no corpo, né? Teve Ele tinha problema de quantos coração. anos? 36, 36? 36. A minha mãe faleceu em 2000. Isso aconteceu com ele em 98. Em 2000, minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, Paulo, perdi o chão, perdi tudo, assim. Minha mãe não era aquela mãe carinhosa, mas era uma mãe mestra, uma mentora. E eu passei a ter problemas psicológicos, muito, assim, depressão profunda. Passei por uma crise, assim, de problemas psicológicos, síndrome do pânico, tomava tarja preta. Fiquei num estado, assim, que só Deus. Em 2000, eu casei novamente. Eu tinha separado desse meu marido, né, quando a minha filha tinha 6 anos, desse pai dela. Fiquei um bom tempo sozinha. Em 2000, eu casei novamente, 2002. Era uma pessoa da igreja também, uma pessoa batizada, né, da igreja. E aí, eu, nessa situação, tomando tarja preta, para dormir, para depressão. E a vida foi se seguindo, e eu passando com um psiquiatra, e eu não estava gostando daquela situação. Eu falei, meu Deus, eu sou uma mulher nova ainda. O que está acontecendo? E eu coloquei na minha cabeça, depois de uns 2 anos tomando essa medicação, eu coloquei na minha cabeça, eu vou parar. Eu não tomo mais, sabe? Quando você coloca aquela motivação dentro de você, que vem aquela leoa de dentro e fala assim, não tomo mais, eu vou tomar minha vida pela rédea, agora pelo chifre, e você eu. Uhum. Eu fiz uma coisa muito errada, que eu não recomendo a ninguém, mas eu fiz. Não Parar o recomendo isso. remédio por conta Parei própria, o né? remédio. Parei. Eu parei e não fiz o desmame do remédio, né? Que seria pelo médico. O médico vai diminuindo até É, você parar. Eu fiz aquilo interruptamente, assim, parei de vez.
E nunca mais tomei. Falei, vou ao encontrar motivação em outras coisas. Isso também foi uma das minhas superações. Aí o que acontece? A vida foi se seguindo. Eu entrei na prefeitura de Mogi, né? Eu falei para você que eu sou professora, já tive uma escola também, né? De educação infantil. E fiquei por 4 anos na prefeitura de Mogi. Bom, para pagar a faculdade da minha filha. Só que a minha filha ficou doente, Paulo. Essa minha filha que eu criei com tanto sacrifício, ela ficou muito doente. E a gente não descobriu o que ela tinha. Até descobrir, até que o médico do posto de saúde, tantos médicos que ela tinha passado, um postinho perto de casa, o médico pediu um exame que detectou que ela estava com lúpus. Lúpus. Ela tinha quantos anos? 22. 22. É uma doença que dá somente em adulto, né? Segundo as pesquisas. E ela foi uma criança normal, completamente normal. Mas ela ficou com essa doença, começamos o tratamento, é lúpus eritematoso sistêmico. Que o corpo da pessoa começa a atacar o próprio corpo. É, uma doença autoimune, né? Autoimune. E foram muitos anos de sofrimento, tempos de melhora e tempos de piora. No Hospital das Clínicas, ela fazia tratamento lá. E aí eu sempre buscando na fé. A fé tem que ser acompanhada da sabedoria. E muitas vezes, é como eu falei, como ser humano, mesmo tendo tanta fé e tendo tido tantos relatos e tantas comprovações de que a fé funciona, nesse momento em que você é mãe, que você vê o seu filho e você não puder fazer nada para curar, você não tem mais sabedoria. A sabedoria sua se esvai. E eu só queria que minha filha sarasse. E eu comecei, era monte, oração, jejum, orando para Deus curar. O lúpus, ele ataca até a pele. E a minha filha ficou com uma ferida nas pernas que não sarava. Com nada. Nem uma pomada que o médico passasse não sarava. Novamente eu fui para a fé. Ela foi para o médico nesse dia e eu falei, eu vou ficar em casa e eu vou conversar com Deus. E eu comecei um jejum. Quem não sabe o que é jejum espiritual, que os evangélicos fazem muito. Os judeus também praticam jejum e os muçulmanos também praticam jejum. O jejum é uma forma de conexão, de você diminuir o seu ego, diminuir a sua carne e aumentar a sua conexão espiritual com Deus. E eu iniciei um jejum de 12 horas pela minha filha. E eu falei para Deus assim, aquela ferida na perna da minha filha é uma ferida que está no meu coração. Está na perna dela, mas está no meu coração. E eu não tenho nada para te dar, porque você é dono de tudo. Você é dono da vida, dono do ar, dono da terra, dono de tudo. Mas tem uma coisa que eu posso te dar. Minhas lágrimas. Eu sei que pode parecer estranho, eu sei que pode muita gente me zombar, mas eu vou falar o que aconteceu. Cada hora das 12 horas de jejum, eu orava por minha filha. E eu peguei um copo. E cada hora que eu orava, eu não sou nem um pouco chorona, né? Nem um pouquinho. Eu colhi as minhas lágrimas nesse copo. Nas 12 horas de jejum. Eu colhi as minhas lágrimas e falei, é isso que eu vou te oferecer. As lágrimas de uma mãe. As lágrimas de uma mãe que ama. E você é amor, meu Deus. Jesus teve mãe. Ele veio para o mundo através de uma mãe. Tanto ele precisou de uma mãe. Precisou de uma mãe. E tanto ele se preocupou com essa mãe que lá na cruz ele falou, João,
Eis aí, ó, a mãe agora é sua, cuida dela. Não foi? Verdade. E eu colhi essas lágrimas nas 12 horas de jejum. Deu as minhas 12 horas de jejum, eu entreguei a Deus o meu jejum, e no dia seguinte, eu saí bem cedo e fui até a primeira igreja. Eu não escolhi placa. A primeira igreja que eu entrei, eu falei, Deus, vou derramar no altar essas lágrimas de mamãe. E o Senhor vai receber. Eu entrei, Paulo, perante Deus aqui que está nos ouvindo, está sendo nossa Uhum. testemunha. Eu entrei na igreja, eu ia sentir vergonha. É lógico que eu ia sentir vergonha. E Deus preparou esse momento para mim. Quando eu entrei na igreja, o pessoal que estava orando, eles estavam tudo assim, ó. Sabe? Com a cabeça na cadeira assim, ó. Ninguém Uhum. viu eu entrar. Nem mesmo o porteiro não viu. Eu entrei quietinha, peguei o copo e joguei as lágrimas ali no altar. E voltei pro banco fazendo a egípcia, que nada tinha acontecido. Mas orei a Deus e entreguei. 3 dias, a perna da minha filha estava fechada. Em Em 3 dias. 3 dias. Ela foi fechando, fechando, fechando. Em 3 dias ela falou, olha mãe, minha perna fechou. E não passava com nada. Era Kerastase, era tudo quanto era pomada caríssima que o médico passava. O lúpus não deixava a perna da minha filha fechar. Uhum. E a perna dela fechou. Então, eu Incrível. não sei se falar para você se é amor, se é fé, o que foi que Deus fez, mas Ele fez. Isso eu posso comprovar. Uhum. Tudo bem, a vida seguiu e eu sempre orando para minha filha se curar. Até que um dia eu falei com Deus e falei com Jesus: olha, você ouviu a situação daquela viúva que o senhor encontrou, que estava indo enterrar seu único filho, e o senhor ressuscitou aquele filho dela, porque viu as lágrimas daquela mãe? Falei com Jesus. Eu falo com ele assim, Paulo, como se ele fosse meu amigo, porque ele é. Na verdade, ele Uhum. é Amigo íntimo. íntimo. Nesse momento, essa voz bendita falou para mim: não ore mais pela cura, ore pela libertação dela. Sabe aquele apego de mãe? Eu falo para você que a mãe que tem muita fé, ela pode fazer muito mal ao seu filho, se ela não tiver sabedoria. Uhum. E eu tinha muito apego, afinal de contas, Paulo, eu sou ser humana, E né? você só tinha E ela, né? só tinha ela. E eu criei sozinha. E eu criei para o mundo. Eu queria que ela fosse alguém na vida. E ela me falou: pede por orar, ore por libertação. Não ore mais por cura. E foi o que eu passei a fazer. Meu Deus, liberta minha filha desse sofrimento, liberta minha filha desse sofrimento. E foi assim que eu comecei a orar. Passou-se umas semanas, o médico disse que a minha filha estava com trombose. E a minha filha, Paulo, ela parecia uma modelo. Ó, 22 anos ela tinha. estava com uns 23 anos. Essa minha filha, não sei se dá para ver direito, tá muito desfocada essa foto aqui. Aqui, ó. Dá para ver melhor. Sim. Tá no primeiro plano aí, a sua filha. Isso. E aí o que acontece? Eu comecei a orar por libertação e o médico disse que ela estava com trombose. E lembra que meu pai morreu disso? De trombose? Lembro. No começo do meu relato? Eu entrei em desespero. Falei, novamente eu vou perder alguém que eu amo para essa doença. E aí eu fiz o quê? Fui pro mato. Como? Fui pro mato. Os cristãos evangélicos, eles têm uma mania de orar no monte. Não sei se você sabe disso. Um Monte monte. é uma floresta, um lugar de natureza, onde Jesus também costumava orar no monte, né? Sei, sei. Monte Uhum. das Oliveiras e tudo mais. E eu fui pro mato. O mato, ele tem uma conexão, uma energia muito poderosa, que é a energia da mãe e a energia do pai. E eu fui pra lá. Eu abracei uma árvore, fiquei sozinha. Eu falei. Nessa época eu já era casada, já com meu terceiro marido, quando a minha filha Você morava saiu. onde? Morava na zona leste de São Paulo ainda. Sim. Então já estava casada com meu terceiro marido hoje.
que esse segundo marido, eu me separei dele, né? E a minha filha tinha... Me separei, depois eu me casei com esse terceiro marido. Na doença da minha filha, já estava com esse meu marido atual. Atual. Isso. E aí, o que acontece? Eu fui, abracei essa árvore e falei com Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me pediu para não orar mais por cura, mas orar por libertação. E a minha filha estava sofrendo muito, ela sofria demais. Por ela ser muito bonita, ela estava andando de cadeiras de roda, ela estava andando de bengala, né? Isso é muito triste para uma jovem, tão linda como ela era. E nesse momento que eu orei nesse mato e abracei essa árvore e falei com Deus, eu entreguei meu coração ali. É como se eu arrancasse um pedaço de mim e devolvesse para Deus. E eu falei, Deus, eu entrego a minha filha para o Senhor. Faça o que tiver que ser feito. Nesse momento, Paulo, eu não orei para matar, eu não pedi que Deus levasse, e não pedi que Deus curasse. Eu não fiz os dois extremos, nem mata, nem cura. Eu simplesmente entreguei. Fazer o que fosse melhor para ela, né? Eu falei, se tem uma pessoa que ama mais do que eu, é o Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para ela. Tudo bem. Saí de lá e fui no hospital para vê-la. Fui com o pastor até. E aí chegou no hospital, a gente fez uma oração. Ela pediu para cantar uma canção com ela, de um louvor que ela gostava muito. A gente cantou. E eu falei para ela, filha, se entrega para Jesus agora. Você não sabe se você vai ter tempo de ir numa igreja. Se entrega para Jesus agora. E ela fez isso, entregou para Jesus. E ela falou, mãe, me leva no banheiro. Levei. E ela falou, mãe, quanto tempo eu não sinto uma paz tão grande. Hoje eu tô sentindo uma paz assim tão gigante que dá vontade de dançar. Eu falei, glória a Deus. Saí de lá também assim, muito em paz, Paulo, muito em paz mesmo. E ela teve uma melhora. Né? Teve uma melhora. E não sei se é essa melhora da morte que as pessoas falam, mas eu aproveitei esse momento e fui para o interior de São Paulo, que era para me fazer uma cirurgia nos olhos. De um doutor que me indicaram lá. Eu ia fazer essa cirurgia e voltar. Aí tudo bem. Fiz os exames, fiquei hospedada na casa de uma amiga para fazer os exames do coração, aquelas coisas tudo que eles pedem antes da cirurgia, mesmo que seja dos olhos. Aí eu tô lá, fiz alguns exames, tô dentro de casa, recebo a notícia, né, da minha sobrinha ligando daqui de São Paulo, falando que tinha algo urgente para me falar. Ela falou pro meu marido o que tinha acontecido. Ele simplesmente pegou o carro e falou assim, vamos para São Paulo, agora a gente tem que ir para São Paulo agora. Peguei a minha irmã que estava comigo, a minha irmã é uma irmã especial que eu tenho, e que ela morava comigo, né, nessa época, e eu levei ela comigo lá para o interior, para ela não ficar sozinha, para ela não ter problema. Colocamos ela no banco de trás, viemos para São Paulo, mas ele corria tanto, isso aqui dele, assim, o pescoço dele todo vermelho. Todo vermelho. E eu falei, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Aconteceu alguma coisa com a minha filha. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa com a minha filha. E eu estava no banco do carona, Paulo. E nesse momento eu olhei para fora e falei assim, só pensei. Eu falei assim, se aconteceu alguma coisa com a minha filha, eu acho que eu não vou mais acreditar em nada. Nesse momento que eu acabei de pensar, só vi o Lúcio fazendo assim com o carro e não achando direção. Nós batemos no acostamento e voltamos para o outro acostamento. Paulo, foi questão de segundos. Questão de segundos, Paulo. Não foi nem segundos, foi milésimos. Acabei de pensar, aconteceu isso. Na hora eu virei crente de novo. Eu, Jesus! Comecei a gritar. Gritei tanto. Sabe? E o carro foi, pá, bateu num acostamento e voltou completamente para o outro, na Raposo Tavares. Sim. E a Raposo Tavares, quem conhece, sabe que é caminhão toda hora, né? Caminhão atrás, caminhão. E são várias faixas, né? Pois é.
Mas se nós tivéssemos batido no acostamento e ficado no meio da pista, o caminhão que tinha vindo atrás, ele tinha batido no nosso carro e partido no meio. Uhum. Tinha um caminhão atrás de nós. Mas esse foi o primeiro livramento. Nós voltamos completamente para o outro acostamento. Tamanha foi a violência da batida que nós batemos e voltamos para o outro. Então o caminhão foi e passou. Uhum. E nesse momento que aí eu tirei minha irmã do carro, ela tinha quebrado o braço, perdeu um pouco do movimento do braço, mas o carro não virou, não. O carro não virou, mas deu PT. Deu Sim. PT. Eu a costela, né? Minha irmã o braço, o meu marido não sofreu nada. Então, assim, nós saímos. Quando eu saí daquele carro, eu não sei falar para você, mas eu saí de lá uma outra pessoa. Minha cabeça, tipo, deu um giro de 360 graus. Tipo, tudo aquilo que eu tinha aprendido na igreja, toda aquela minha fé, assim, de só Bíblia, de só Evangelho, de só crente vai para o céu, tudo aquilo, todo aquele fanatismo evaporou. Quer dizer que foi uma coisa assim, não foi racional, foi Não foi. uma coisa instantânea. Foi uma coisa instantânea. Eu saí assim, parecia que o mundo tinha outras cores. Uhum. Parecia que eu era uma cega que comecei a enxergar. Aí o que acontece? A gente tinha que vir para São Paulo. A gente estava a 200 quilômetros ainda de São Paulo. A gente estava mais ou menos em Cotia, por aí, uma cidadezinha lá perto. Sim. E aí apareceu um homem, do nada, assim. Na nossa frente, assim. Vocês estavam na estrada, com o carro estragado, e esse homem chegou a pé. O caminhão passou por nós, que é aquele caminhão que estava atrás, que o carro saiu da pista, ele passou. E eu acho que esse caminhoneiro avisou os policiais lá na frente, né? E aí a gente ficou meio atordoado, saímos meio tonto assim do carro. Quando a gente estava saindo do carro, tinha um homem ali parado. Aí ele, oi, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Não tinha carro nenhum ali. Aí a gente falou, quem é o senhor? Ele falou assim, eu vim ajudar vocês. Eu falei, cadê o carro? Cadê o seu carro? Ele falou, tá lá no milharal. Eu olhei, não tinha nenhum milharal. Eu falei, como que esse homem chegou aqui? Mas afinal de contas eu precisava de ajuda. Aí ele falou assim, eu vou ajudar vocês a chegar a São Paulo. Aí chegou o policial, ele falou assim, ó, libera eles, porque não aconteceu nenhuma vítima, nada, não aconteceu nenhuma tragédia, tá todo mundo vivo. E aí conversou com os policiais para nós, porque a gente não tinha condições. A gente estava totalmente atordoado, totalmente zonzo. Eu não sei o que foi que ele conversou com os policiais nos liberou. Ali na Raposo Tavares, no lugar que a gente estava, não tinha como chegar assim, sem estar motorizado. Era um lugar completamente assim, de mato, sabe? Mato que não era fazenda. Era um mato assim, ermo. Sim. Ele tinha mais ou menos uns 40 anos, aproximadamente uns 40 anos, magro, um pouco alto, uma aparência assim de uma pessoa boa, uma pessoa assim, que sabe quando olha para você e parece que te olha lá no fundo? Sabe aquelas pessoas que olham assim para você e falam, eu sei o que você fez no verão passado? Tipo assim, aquele olhar profundo. E ele falava com muita segurança, muita segurança. Como se ele fosse uma autoridade, assim, sabe? Um delegado, mas assim, não com a severidade, mas assim, com uma doçura, mas ao mesmo tempo uma segurança na voz. Ele estava com o domínio ali da situação, né? Tomou as rédeas da situação. Isso, domínio da situação. E aí ele que tomou a frente de tudo, sem nem conhecer a gente. Isso que eu achei estranho. Tipo, tomou nossas dores, conversou com o policial, pediu para liberar. Eu achei muito estranho, nem conhecia a gente, nunca mais eu vi essa pessoa. Nunca mais. Não pegou dado dele, nome. Procurei, pedi o WhatsApp dele, né? Acabou que ele saiu para conversar com os policiais, acabou não dando pra gente. E acabei também esquecendo, porque eu também estava atordoada. E a gente
não teve mais contato, nunca mais eu vi. Mas é que ele Isso, tomou as rédeas da situação isso foi em que ano? foi 2014. 2014. Julho de 2014. Isso. E nós estávamos vindo para o velório da minha filha. Meu Sim. marido sabia. Você nem sabia que ela tinha morrido, né, ainda. Não, eu não sabia, mas eu já sentia. Eu já sentia. Tanto é que eu falei, se alguma coisa acontecer com a minha filha, eu acho que eu não vou acreditar mais em nada. E foi tudo nessa hora que aconteceu. Sim, sim. Eu acho que Deus quis me provar nesse acidente, que ele permitiu, não que ele fizesse isso comigo, mas ele permitiu que acontecesse isso para me provar, assim, né, que você está viva porque eu quero que você esteja. Você ainda está e tem uma missão aqui na Terra. Você poderia morrer nesse acidente. O caminhão poderia esmagar o carro de vocês. Eu não deixei. A minha filha tinha chegado a hora. Ela nasceu para ter uma missão breve, né? Por isso que Deus foi me Aham. preparando. Ora para a libertação e tudo mais. Desapega, né? Foi aquilo tudo. E quando chegou aqui, né, no velório, nós fizemos o velório dela, tudo machucado, tudo, né? Tudo. O pai dela já tinha cuidado de tudo. E como é que Já vocês chegou já. conseguiram sair daquela situação da estrada para ir para São Paulo? Pegaram algum ônibus? Pegamos o ônibus. É... Ai, Paulo, eu não lembro assim como é que a gente chegou. Eu acho que foi uma carona que nós ganhamos. Eu acho que esse rapaz que estava nos ajudando, ele pediu para alguém nos levar até a rodoviária. Sim, sim. E E ali eu ele fiquei ficou, você não esperando. teve mais contato com ele, só foi até Não ali. tive mais contato, foi só até ali. Aí, tudo bem. Fomos para a rodoviária, pegamos o ônibus, chegamos em São Paulo. A minha irmã já não conseguia mais nem andar de tanta dor. Cheguei na casa da minha sobrinha, foi o que elas me falaram, mas eu já também já estava meio que sabendo. Fomos direto para o cemitério, para o velório, tudo aconteceu. Não Todo tinha nem quebrado. percebido que tinha quebrado o braço dela ainda, né? Não tinha percebido. Não tinha. E ela foi para cirurgia, né? Ela ficou internada, fez a cirurgia do braço. Eu também passei por tratamento da costela também. E aí o que acontece, Paulo? 10 meses depois, eu também, assim, fui passando por muitas transformações nesse período, né? Que eu enterrei a minha filha ali. A primeira delas foi a reconciliação minha com o pai dela, ali no enterro dela, né? Nós nos abraçamos, Sim. nós nos perdoamos mutuamente, né? É um momento assim que também a gente está meio aberto, né, a reconciliação. E aí depois eu fui estudando outras coisas que eu nem imaginava que eu iria estudar um dia. Jamais. Era tão na caixinha que eu jamais pensava em estudar sobre reencarnação, acreditar em reencarnação, estudar cabala, teosofia. Jamais. Para mim era coisa do diabo. E você não tem nenhuma explicação lógica para essa quebra, essa abertura da caixa. Simplesmente foi aquele acidente. A partir Foi dali aquele você acidente. passou a ter uma abertura, uma outra visão para a Exatamente. questão espiritual. Eu costumo brincar que chacoalhando o carro abriu minha pineal. Mas não, eu acho que são setas dos anjos. Eu não sei se você conhece o Bruno Gimenez, ele fala que também passou por um acidente assim. E nesse acidente, ele encontrou a missão da vida dele. O Bruno Gimenez é o criador da fitoenergética, Uhum. é o criador da Luz da Serra, que tem um canal muito grande e tem muitos cursos e tal. É um espiritualista também. E ele fala que Sei. passou por um acidente e aconteceu a mesma coisa. Ele, sabe, encontrou o eixo dele, encontrou a missão da vida dele. Eu saí daquele carro completamente diferente, completamente diferente. Uma outra pessoa, uma outra Eliana. Mas eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Uhum. Sabe? E E talvez a morte da sua filha também foi um impacto também seguido a esse acidente. Será que isso teve também influência nessa abertura? O fato de você ter perdido ela daquela forma? olha, Paulo, pode até ser, mas eu já perdi tantas pessoas amadas. Por exemplo, meu pai eu perdi quando eu estava grávida dela, né? Velei meu pai grávida de 7 meses. A minha mãe morreu nos meus braços, Uhum. né, em 2000. O meu irmão se suicidou. Eu já perdi tantas pessoas amadas. É claro que não se compara a dor de um filho, não se compara. Perder um Uhum. filho é antinatural.
Mas a gente não perde, né? Na verdade, a gente se despede apenas, né? Mas pode ter sido, sim. Pode ter sido. A perda dela também ter contribuído com tudo isso. Mas eu posso te garantir que a primeira mudança, o primeiro start da minha vida foi nesse acidente. Sei. Foi quando eu saí daquele carro. Eu Uhum. saí uma outra pessoa. Parece que tudo. Parece que eu era míope e comecei a enxergar as coisas mais nitidamente. Uhum. Até mesmo assim, uma pessoa hoje que chega para mim assim com uma certa falsidade, com uma certa maldade, eu consigo perceber na energia da pessoa, sabe? Eu não sei explicar para você como é certinho, porque eu também não quero mentir, eu não quero fazer suposições e nem mistificar Enfeitar, né? nada, enfeitar, mistificar nada, né? Mas enfim, eu sei que muito aí depois disso eu comecei a estudar outras coisas e eu comecei a fazer terapia com uma pedi a Deus que me preparasse alguém, porque eu não estava aguentando tranco. Eu falei, Deus, eu só tenho meu marido e eu não quero jogar em cima dele toda a minha dor. E existem três tipos de pessoas quando sofrem muito. Quando você perde um filho, Paulo, eu posso falar porque eu já passei por essa dor. Ou você enlouquece, ou você espiritualiza. Uhum. A água quente, né? Aquela famosa história, né? Do ovo, da cenoura, né? E do pó de café, né? Ou você escolhe endurecer e emburrecer e não querer saber de mais ninguém, ficar duro, não quer saber de mais nada, ou você amolece, entrega os pontos, ou você vira um café. E eu escolhi ser um café. Eu não Eu falei, conheço Deus, essa quer história. Já que você falou, ser? você pode fazer um resumo aí dessa história do café, da cenoura, do ovo? Eu não conheço. Sim, eu vou falar para você. Uma menininha estava na cozinha e ela estava vendo seu pai na cozinha e ela viu em cima da pia uma cenoura, um ovo e uma água, uma chaleira que o pai colocou no fogo. Ela falou, pai, para que essa água? Ele falou assim, ah, filha, eu vou fazer um café. Aí ela falou assim, mas por que a água tem que ser quente? Aí o pai dela falou, porque se não for quente, não se transforma em café. Ela falou, mas por quê? Mas por quê? Sabe aquela parte do porquê, aquela idade do porquê? Aí o pai dela aproveitou a situação para contar para ela, né? Para ensinar a sua filha da seguinte maneira: filha, tá vendo essa água quente? Essa água quente é a vida. Essa água quente, fervendo, é a vida. A vida é igual para todos. Muitas vezes a vida vai te ferver. É uma água quente, quentíssima. Mas aí, tá vendo esse ovo? Esse ovo é molenga, não é? Se você quebrar ele, não espatifa? É mole, né? Mas veja o que acontece se eu colocar ele na água quente. Quebrou o ovo. Tá vendo, filha? Ele endureceu. Ele era molengo e ele endureceu. Agora veja o que acontece se eu colocar essa cenoura ali na água quente. Colocou a cenoura, esperou, retirou a cenoura amoleceu. Agora, filha, veja essa terceira chaleira, o que eu vou fazer com ela? Pegou o pó de café, colocou ali as colheres, pegou água quente e derramou sobre o pó de café. Ela, ai, pai, que cheiro gostoso! Ele falou assim, então, a água quente é igual para todos. A dor e o sofrimento é igual para todos. Agora, o que você faz dessa dor que é diferente? O café decidiu ser uma bebida gostosa para quem se aproximar dele, o aroma gostoso. Assim, muitas mães, né, que perdem os seus filhos, elas transformam ONGs, elas fazem ONG, elas ajudam outras mães, elas fazem da sua dor um motivo de superação e ajuda para as outras pessoas. Essa é a história É interessante. do pó de café. O ovo endureceu, E a cenoura amoleceu, o café amoleceu. virou Assim, tem um pessoas, líquido, uma bebida, né? uma bebida É. maravilhosa. E a Então, você vida é pode uma só. O escolher o que mundo é você um só. faz. O mundo é um só. Você pode escolher o que você faz. Ou você amolece
e viram um parasita para as pessoas. Eu conheço mães que perderam seus filhos e vivem dopadas. Amigas minhas. Mas isso também Cada um pode ter reage. outro sentido. Por exemplo, a vida, o mundo é um só. Quem é duro nele pode se tornar mais mole, mais maleável. Mais Quem é maleável, mais mole e flexível. precisa endurecer nele, endurece. Quem é um pó pode virar um líquido, uma bebida, mas quer dizer, o meio é um, mas cada um se transforma de acordo com aquilo que ele precisa se transformar para poder alimentar, né? A cenoura pode ser cozinhada para ser comida, o ovo também para não ser comido cru, ele endurece, mas tudo é alimento, tudo se torna coisa boa, né? São Mas caminhos de tem que evolução. passar pela pressão do mundo, da vida, quer dizer, essa vida nos pressiona de certa forma, pressiona todos e com cada um acontece o que tem que acontecer, né? Quem é duro pode ficar mole, quem é mole fica duro, quem é seco fica molhado, mas aquele meio, né, que é a vida, aquela vida que Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, talvez as aflições sejam justamente esse calor, né, esse fervor aí, que faz com a gente o que tem que ser feito, com cada um o que cada um precisa, né? Exatamente. Cada um precisa de uma maneira, né? Às vezes a vida pode falar, mas amoleceu porque precisava parar um pouco. Cada um tem seu Exato. ponto, né, para poder evoluir, não tem jeito, né? Agora É como mesmo o você mundo falou está aí mesmo. fervendo, o mundo está fervendo para todos, né, sem exceção, e cada um está tendo suas transformações que precisam ter, né? Está tendo sua revisão de vida. Eu falo que essa pandemia que a gente está vivendo é quase que uma EQM coletiva, né? Que tira a gente do É mundo, verdade. coloca a gente num cantinho de pensar, que é dentro da casa da gente, e ali começa É a verdade. transformar a gente naquilo que precisa ser transformado. E aí uma coisa é muito certa, que dizem, né? E eu concordo, o mundo nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Mesmo quando acabar a pandemia, seremos, digamos, o novo normal, né? Nunca vai deixar de ser, nunca vai voltar a ser o que era. O mundo todo está fervendo nesse caldeirão aí, e apesar de ser dolorido, ser difícil para todos, está sendo dolorido, eu estou sentindo na minha pele essa dor, tanta gente aí perdendo amigos, né? Passando sufoco. Eu mesmo dei um susto muito grande na minha família, fui internado com Covid, passei 3 dias, né, Mesmo? no hospital. E quando a pessoa entra no hospital, que a família fica lá fora, eles não sabem o que é que vai acontecer dali para frente. E eles nem podem acompanhar, eles só podem ter notícias. Tá melhor, tá pior. Então foi É. assim um susto tremendo, né? É Mas uma isso grande causou amiga. tanta transformação na vida da gente, né? Meu filho depois falou o que sentiu, o que descobriu que não sabia, o Nossa. significado que eu tinha para ele e tal. Quer dizer, é como uma cenoura, né, que passa pelo calor, ela nunca mais vai É, voltar a ser dura. não volta. O ovo nunca O mais vai ovo voltar a também ser não. mole. O café nunca mais vai voltar a ser pó, uma vez que ele se separa do pó. É, Então, a gente pode tomar isso como uma lição, né? Isso que você sim, falou aí, pode ajudar muita gente a olhar por outro prisma aí, tudo isso que está acontecendo com a gente. é verdade, Paulo. Essa pandemia tem sido uma grande água quente, como você falou mesmo. Eu perdi uma grande É, amiga também, uma amiga muito querida essa semana. Já tinha uns 70 anos, mais ou menos. Foi também assim, ó. Foi eu acho rápido que também. todo mundo está passando por essa experiência, né? Eu tenho visto aí vizinhos, amigos, parentes, cada um contando uma história de alguém ou que passou por uma água fervendo aí e se transformou, e alguns nem voltaram mais, né? Foram embora mesmo. E aí a morte se torna um tema muito presente, né, na vida da gente. Aí a gente começa a pensar que existe uma outra vida, né? Que não, que, na verdade, eu imagino assim, Paulo, que assim como a gente tinha uma vida na barriga da nossa mãe, né? E aquela famosa história também, existe vida após o parto? Aí um dos gêmeos fala, não, não tem não. Não tem vida após o parto, imagina, é aqui, acabou.
Aí o outro fala, não, mas eu acho que tem vida após o parto, sim. E aí, eu também acho que a gente começa, nessa pandemia, a gente começa a pensar, será que tem uma outra É. vida? A gente começa a imaginar, tirar mais o foco do material e pensar mais no... A gente estava vivendo muito no automático, né? Naquela luta pela sobrevivência, pela estabilidade no mundo material. E o Uhum. objetivo da maioria é vencer na vida, né? E vencer na vida era se estabilizar financeiramente, É, comprar uma casa, um carro, ter um salário fixo, se aposentar, né? E de se repente aposentar. tudo E isso aí, tá sendo colocado em xeque e nossa visão está começando a ter que olhar para outros prismas, né? Para outras perspectivas. E isso é que eu digo, nunca mais vai voltar a ser o mesmo, o mundo vai passar por uma transformação. Mas eu queria saber o seguinte, você falou, além dessas experiências todas aí, muito interessantes, você falou que teve espontaneamente uma vez uma lembrança de uma vida passada. Eu queria entrar nesse tema, saber como foi isso aí. tá. Então, para você entender o que eu vou te falar, eu vou só falar para você uma coisa. Logo após isso, né, do velório da minha filha, 10 meses depois, né, eu sou uma pessoa de fazer exames periodicamente. Eu sou meio chata com a minha saúde. E eu tinha feito o exame da mama e tudo certo. Mas 10 meses depois disso acontecer, eu senti um carocinho no seio, que não estava lá. Eu sempre faço autoexame. 10 meses depois, eu senti esse carocinho. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E aí eu fui no posto, eles me falaram o seguinte, não, é a idade, é porque fibra, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas mesmo assim, eu quero fazer, quero que vocês me passem com a doutora, com a ginecologista, para saber o resultado dessa mamografia. Ah, não, mas se tivesse dado alguma coisa, aí eles já teriam avisado pra gente. Aquela voz bendita novamente. Volta lá. Eu voltei novamente. Falei, pedi para falar com a diretora do posto. Falei, não, mas eu não sou gestante, mas eu também preciso cuidar da minha saúde. Dá para vocês verem para mim o que deu no resultado? Batata. Quando ela viu o resultado, ela percebeu que tinha algo anormal. Mandou eu fazer um ultrassom. Eu fui fazer ultrassom. Aí tudo bem, voltei com ultrassom no posto. A médica, a moça que faz lá a triagem para as vagas, lá me passou para bastante tempo depois. Aí eu falei, não tem vaga para mais perto? Não tem. Aí eu desci as escadas do posto, quando eu estava descendo as escadas do posto, aquela voz bendita. Volta lá novamente, pede para ela dar mais uma olhada. Voltei lá. Falei assim, Fia, né, com toda educação, com tudo que a gente tem que tratar com essas pessoas, pedi, não tem Uhum. como você dar mais uma olhada? Eu estou bastante preocupada, isso. Aí ela olhou, tem uma vaguinha aqui. Aí conseguiu essa vaguinha para mim, fiz a biópsia e deu maligna. Aí foi toda aquela, né, a gente fica, também é outra coisa que faz a gente pensar muito na vida, repensar também nossos valores, né? Muita coisa dos meus valores mudaram nessa hora também. E aí é aquele tratamento, né, que todo mundo conhece, né, de ficar carequinha. Aqui foi a cirurgia, ó. Acho que não dá mais para ver essa foto também, mas aqui foi no hospital, na cirurgia. A do meio sou eu, operada aqui, a minha amiga e a minha sobrinha. Aqui, ó, eu cortando os cabelos. Sim, para poder Meu fazer cabelo era a assim, ó. químio, né? Meu cabelo era assim, Aham, grande. é. Aqui eu Teve tive que que fazer cortar. isso, cortar, para fazer a quimioterapia. Aqui eu já estava sarando já. Aham. Aí já estava crescendo. Já estava começando a crescer, tá vendo? Bem curtinho. Aham, é. Então, assim, passei por todo esse processo que me mudou, marcou bastante. E nesse processo, eu fiquei bastante fraca. Aí eu busquei ajuda na apometria. Olha só, como a minha caixinha já tinha aberto, né? Tá Aí eu vendo? fui pedir ajuda de um amigo meu.
Falei assim, você tem alguma coisa para me indicar, né, para melhorar meu estado, meu ânimo, meus corpos, assim, tal. Ah, tem a apometria, por que você não experimenta? Fui lá. Fiz a apometria e tem aqueles 21 dias, quem passa pela apometria tem 21 dias que você fica em tratamento espiritual. Uhum. E realmente eu tive uma grande melhora no meu corpo, no meu estado físico, e eu fui para o Kardec assistir uma palestra, né? Fui lá no centro, kardecista, assistir uma palestra. Olha só a minha evolução, né? Da caixinha eu fui para o Kardec. Uhum. Aí cheguei lá, eu tô assim, ó, sentada assim, né? Acordada e vendo a palestra. De repente, eu saí, acordada. Eu me vi em outra vida. Era uma moça com os cabelos castanho claro, ondulado até aqui, aparentava mais ou menos uns 30 anos, com uma roupa aparentava portuguesa, sabe? Eu tenho uma comunidade portuguesa porque eu sou luso-descendente, eu sou descendente de português, né? E a comunidade da minha família usa muito essas roupas longas, assim, grande, quando vai dançar. E essa roupa dela era comprida, assim. Era um vestido, assim, acinturado, mas comprido, sem ser bufante. Uma roupa comum, uma roupa de gente humilde mesmo. E ela estava ao lado de uma carroça, e essa carroça estava sem o cavalo. Essa carroça estava virada, assim, tipo com um bico na terra. E a alça dela, aquele lugar que pega, assim, para cima. Sim. E essa moça chamava-se Mariana, e ela chorava muito. Mas sabe que chorar copiosamente, que ela chegava aí para frente, assim, ó. Ela chorava muito. E eu sabia o nome dela, eu sabia que ela era eu sabia que ela chorava por um homem. E você via ela de fora, como se estivesse assistindo a cena? Como se eu tivesse Você não se sentia no corpo dela, não. Você via de fora. Não. Eu a via. Somente. Eu a via. E eu sabia que ela era eu, que o nome dela era Mariana e que ela chorava por um homem, só não sei quem é esse homem. Eu só sei que esse homem tem alguma coisa a ver com essa carroça. Mas também não sei se ele morreu. Não vou inventar aqui, né? Não vou florear aqui. Só o que eu sei era isso. Mas eu sei que eu vim para essa terra para curar questões de relacionamento. Sim. Eu falei para você que eu estou no terceiro casamento, né? Terceiro casamento. Eu tenho a lua no meu mapa natal na casa 7, que é a casa do casamento. Tudo uma coisa interligada à outra. Né? Uhum. Quem não acredita na astrologia, mas assim, eu acredito. Então, assim, a nossa lua fala do passado, de vidas passadas. E ela está na casa do relacionamento, do casamento, ali no meu mapa natal. Então, lembrando disso, me fez todo um casamento dessa Mariana que eu vi e que ela chorava muito por esse homem. Foi uma marca dela muito profunda. E quem faz regressão de outras vidas, eu nunca procurei regressão. Isso foi espontâneo. Mas quem faz regressão de outras vidas sabe que a gente lembra muito de coisas que nos marcaram, que ficaram marcadas no corpo emocional. Uhum. Então, essa Mariana, por estar chorando muito, 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 agora não sei se ela era portuguesa ou se ela era brasileira, pelo nome, né? Mas eu sei que ela chorava profundamente por esse homem. E isso pode ter marcado também o meu corpo. Talvez a espiritualidade tenha me dito, olha, você está passando por essa doença porque você está marcada no corpo, você está liberando isso. Pode ser também, né, uma liberação, porque quem sabe, quem sabe da psicossomática das doenças, sabe que o CA é uma forma de eliminar, de cristalização, que está tão cristalizado ali em você que tem que sair de alguma maneira, né? É verdade. Tem sempre uma relação com algum problema emocional, alguma coisa assim. Exatamente. Ou espiritual, né? Alguma energia desse tipo. Sim, bem por aí. Bom, e isso aconteceu e foi muito bom para mim, me deu um outro ânimo e me fez acreditar mais ainda que a gente não está aqui pela primeira vez, que a infância não é o começo e que a velhice não é o fim. Né? Quer dizer, a impressão que eu tenho é que problemas mal resolvidos em vidas anteriores voltam para que você trabalhe com ele mais uma vez
até conseguir, né, sanar aquele problema ali naquela área, né? Então, Exatamente. pelo que eu já li e já observei também, eu já li no Bhagavad Gita, que é aquele livro hindu. Dos indianos. Ele É. diz que ele fala da questão da reencarnação e ele diz assim: o que você já resolveu numa vida, na outra vem como um instinto, vem como algo já pronto, já resolvido. E você parte para resolver outras questões. Quer dizer, existe um rol de questões aí, de áreas onde você precisa evoluir até você chegar no ponto ideal para esse mundo. Esse mundo aqui deve ter um limite de ensinamento, de aprendizagem. Quando você chega naquele ponto, certamente você não encarna mais aqui. Mas até chegar lá, talvez você tenha que viver vidas e mais vidas. E o que você não resolver nessa, certamente você vai resolver na outra. Eu me lembro muito daquilo que Jesus fala assim: quando você tiver um problema, você for oferecer uma oferta no altar e tiver um problema com a pessoa, volte e resolva aquele problema com aquela pessoa. Se você deve alguma coisa a ela ou ela deve a você, então depois que você resolver isso, você volta e faz a sua oferta. Quer dizer, simbolicamente a gente pode ver que essa oferta para Deus, essa integração, né? Essa volta para o divino, para se integrar na energia cósmica, só é perfeita quando você não deixou nada para trás mal resolvido. Então, isso é um bom alerta para a gente não colocar nada embaixo do tapete, né? Mas resolver todas as questões, porque isso que está embaixo do tapete virá em uma outra vida. Eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente agora e não acredita em reencarnação. E eu tenho o maior respeito por isso. Tudo bem, cada um tem Sim. suas crenças, cada um tem seu caminho, né? Tanto que você falou aí em religião, em fé, e hoje você já vê tudo isso como energia, né? Como, digamos, a capacidade de curar e de se curar está na fé porque está em você mesmo, né? Então você mesmo mobiliza aquela energia quer dizer, você faz parte, né, da divindade. Você não é separada dela. Ela age através de você, porque ela é parte sua e você é parte dela. Então, isso aí só chega com o tempo, né? A gente, no início, muita gente inicia numa religião e aí a Bíblia é aquele manual, né? Que ensina Uhum. tudo. Jesus é o único mestre, é o único, inclusive, salvador, né? Que vem de fora para lhe salvar. Aquela ideia de que algo vem de fora e não é você que tem que se salvar, né? É alguém que É. tem que fazer isso por É você. alguém que salva a gente. É assim Então, isso mesmo. aí é normal que muita gente passe por esse caminho. E eu acho que deve passar mesmo. Isso aí é o início da caminhada espiritual. E só Sim. para, como exemplo, muita coisa do que você falou, eu também já passei por isso. Hoje eu tenho também essa visão aberta, né, para a espiritualidade, para entender, inclusive, a divindade que habita em mim e que não existe separação entre eu e Deus. Nós somos uma unidade só. Uhum. Mas eu passei por toda essa caminhada. Quando você falou na igreja, naqueles dons, da batismo no Espírito Santo, oração em línguas, eu passei por tudo isso na igreja católica, porque quando tinha na Carismática. faixa dos 20 anos, por aí, eu passei a frequentar um movimento dentro da igreja católica que se chama Renovação Carismática, né? Eu já namorava Isso. com a minha atual esposa. Eu acho que eu resolvi essa questão de relacionamento em vidas passadas, porque eu já estou com a minha esposa, estava fazendo as contas ontem, quase 40 anos já com ela, né? Oh, Nunca casei com outra bênção. pessoa. E nessa época eu tinha 20 anos, ela era um pouquinho mais velha, ela tinha 23 por aí. E, e a gente fez parte da renovação carismática. Eu fui líder de grupo de jovens, né? Eu fazia parte do movimento da renovação carismática na parte dos jovens. E eu era líder desse grupo. Então a gente vivia tudo isso, né? Batismo no Espírito Santo, oração em línguas, cântico em línguas, que é uma coisa linda, né? Mas tem um Linda detalhe, e Paulo. transcendental. É lindo.
eu continuo, apesar de não ir mais na igreja. O meu esposo também não vai mais na igreja, mas ele também mudou completamente a mente dele, ele estuda várias coisas hoje, mas eu continuo falando em línguas, eu oro em línguas até hoje. Claro. Isso me faz muito bem, muito bem. Agora, se você falar, repete a língua que você fala, eu não sei, é só na hora ali, é É naquela hora porque, na ali. Não verdade, é uma essa coisa. oração em língua É, não é necessariamente uma língua, é uma é uma conexão, eu não expressão. sei. É uma É uma expressão. expressão, eu não sei o E que uma que expressão é, não mas linguística. Então, é algo é muito bom. além da linguagem. Então, eu também uso isso quando eu sinto necessidade, até hoje. Se eu estiver meditando e quiser fazer um mantra, por exemplo, eu faço simplesmente um cântico em línguas, né? E posso até orar em línguas quando eu quero exprimir alguma coisa para Deus sem linguagem. Ele não precisa de linguagem, ele entende. Então, essa oração em línguas e esse cântico em Dá línguas uma é algo muito paz. mais profundo do que a oração comum. Inclusive, É. uma vez eu vi uma palestra sobre isso, achei interessante porque um rapaz que estava falando sobre o que é a oração em línguas, ele comparou com uma relação sexual, por exemplo. Que você, quando está tendo um orgasmo, uma relação sexual, você emite sons. E aqueles sons Uhum. têm um significado. Ele não tem uma linguagem, não faz parte da linguagem falada, escrita, mas ele exprime o que você está sentindo. Então são sons inefáveis. Eu quero dizer que eu já passei por tudo isso. Eu também já tive, já vivi a perda, né, de uma filha que não morreu, mas passou por um EQM. Eu até falei isso É, eu no vi o seu canal, vídeo. já gravei, né? É. Mas ela para mim estava morta. Eu perdi ela, eu senti o que é perder. E Perdeu o nessa luto, você hora sentiu o luto. eu vivi a dor, né, da perda. O luto eu não vivi Uhum. porque eu não cheguei a perder. Mas naquele momento eu estava A sentindo a dor, dor. O luto vem a depois, né? dor. A É. falta, né? Então, quando você correu para o mato e se abraçou com a árvore, sabe para onde eu corri? Eu corri para a praia. Eu morava em Recife e eu estava no hospital, junto com meu pai, minha mãe, com meus parentes, vivendo aquele drama. Chegou um momento que eu não aguentei. Eu não falei nada para ninguém. Eu saí de onde eu estava, inclusive eu estava numa luta muito grande também de trabalho. Eu tinha uma loja, eu tinha que trabalhar como arquiteto para vender móveis e tal. Eu estava ali no hospital, minha filha ali praticamente morta, e eu trabalhando na bancada, fazendo projeto, né? Projeto de arquitetura, escrevendo. Eu larguei tudo, não disse nada a ninguém, saí como quem ia no banheiro, e peguei meu carro e fui para a praia. Na beira da praia, eu sentei dentro daquele mar imenso e me entreguei para Deus, e rezei. Fiz o que você fez, abraçar da árvore, né? Mas aconteceu um milagre lá, milagre entre aspas, né? E porque foi uma escolha dela mesmo, né? Ela passou por um EQM e teve a oportunidade de escolher se iria continuar vivendo, aproveitando que ela estava aqui encarnada, porque fazer uma encarnação parece que não é uma coisa fácil, é uma coisa complexa. Ou então ela poderia encerrar a vida dela ali, com 14 anos de idade, e ela já tinha feito o que tinha que fazer, a programação básica. Mas ela disse, não, eu falando com a Luz, que apareceu para ela, a Luz chegou a mostrar para ela a cena do velório dela e disse, olha, isso aqui é o seu velório, é o que vai acontecer se você escolher encerrar. Parece que a própria Luz estava querendo influenciar ela a fazer uma escolha de continuar. E ela, quando viu a cena, ela disse, não, eu sou muito nova, eu quero continuar, tem muita coisa para fazer. Aí foi ali que Nossa, que forte. o Eu vi esse vídeo, Estado, mas não lembro dessa parte que você falou do velório. ela Muito chegou a ver essa interessante. cena. Então, naquele Nossa. momento, né, que ela escolheu, o intestino dela estava bloqueado, ela já estava morrendo asfixiada pelo a falta de nutrientes, né? E o intestino todo desobstruiu naquela noite e ela voltou. No dia seguinte, ela já estava rindo, brincando, querendo comer. Quer dizer, foi quase um milagre, né? Para quem estava morta praticamente, ela no dia seguinte ela
reverteu. Então, eu passei por muita coisa, me identifiquei com muita coisa que você falou aí, e só estou falando isso porque, como eu sou um personagem também dessa história, desse canal, eu gosto que as pessoas saibam também, conheçam um pouco a minha história. Tem gente que diz assim, você fala demais, você devia só escutar o que as pessoas falam. Não, mas eu estou aqui para falar Mas é também. bom Eu a gente também tenho minha compartilhar a história. nossa experiência, não é verdade? Uhum. Cada pessoa é um universo e cada um tem uma história para contar que pode servir para Uhum. outro. Eu conto assim a minha história porque eu sei que Exato. pode motivar outras mães, outras pessoas também, você também, outras pessoas que Uhum. passaram pelo canal. Nossa, é maravilhoso, né? É bom a gente saber que a gente não está sozinho nesse mundo, não é verdade? É muito Eu acho bom. interessante também porque quando você começou a contar a sua história, você mostrou todo o seu lado religioso, né? Aquilo que você trouxe, que você aprendeu lá na igreja, que permanece com você, como permanece comigo também, o que eu aprendi. Uhum. E eu tenho certeza que muita gente parou de assistir no início e disse, né, mais um relato de uma evangélica, como é que se diz? Fanática. É Fanática. mais uma fanática evangélica, eu não quero assistir. Tem gente que vai parar ali no início e vai É. perder de chegar no final e ver aquela evangélica fanática se transformar, né? Porque quando Uhum. você vê uma lagarta, por exemplo, numa árvore, você diz que bicho feio, eu não quero mais nem olhar para esse bicho, mas você não sabe que se você parar um pouco e voltar e continuar olhando para aquela lagarta, ela vai se abrir, vai se transformar numa borboleta linda, né? Sim. Então, eu lamento pelos que deixaram de assistir e que não ficaram até o fim, e me regozijo agora, me alegro com os que ficaram, porque essa é a história mesmo de uma vida, né? Gratidão, Pois é. Paulo. Nossa, estou super feliz de poder compartilhar essa história e que ela faça bem à maioria das pessoas, né? Que possa ajudar alguém que esteja. Se ajudar uma pessoa já está valendo, né? Não, Nossa, com certeza, imagina. vai ajudar muita gente, porque, Amém. graças a Deus, o nosso canal é pequeno. Hoje, estamos em março de 2021, está tá aí caminhando para 20 mil inscritos, né? Tem entre 19 mil e 20 mil inscritos. Mas tem muito mais gente que assiste e não se inscreve. E Uhum. assiste em todos os continentes, porque tem brasileiros, tem pessoas de língua portuguesa no mundo inteiro. Então, eu vejo pelas estatísticas do canal que ele é assistido na Austrália, no Japão, no Canadá, então todos os continentes. Então é uma coisa muito Bacana. abrangente, apesar de ainda ser pequeno, mas muita gente assiste no mundo inteiro. E com certeza essa sua história vai iluminar, vai trazer luz para a gente no momento de trevas, né? A gente está vivendo um momento difícil, mas essa luz aí vai nos ajudar.